ressurreição de Jesus dentre os mortos. Depois, ao discorrer de todo o capítulo, nós vamos perceber que essa ressurreição dos mortos nos concedeu coisas preciosas. E uma delas é que Ele ressuscitando é a garantia, é o selo de garantia de que Deus aprovou o seu sacrifício. E Deus aprovando o seu sacrifício, Ele também, todo o cumprimento, toda a consumação daquilo que estava exposto nas Escrituras Sagradas. Ele prometeu, usou os seus profetas para apontar coisas futuras, e chegou o momento em que Deus se manifestou no seu Filho e nos concedeu uma segurança, uma confiança de que tudo mais que há por vir é certo que há de vir. Então, nessa perspectiva, nós podemos encher o nosso coração de confiança e, consequentemente, esperança. E Deus tem um jeito especial de fazer as coisas para que a gente não venha a vacilar nessa confiança. Jesus deixou marcado para nós: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. A ideia é que Ele nos dê um sinal de que nós não venhamos a ter um regozijo pleno aqui na terra, mas que nós venhamos a aceitar ou receber, ou porque não tabernacular as promessas de Deus no nosso íntimo. É necessário, irmãos, que aquele que vive em nós como um ressurreto divino venha também iluminar as nossas vidas, para que possamos ver com clareza aquilo que Ele propõe para nós. Nós não estamos aqui como que dando as nossas vidas em vão. Pelo contrário, nós temos uma esperança de dar o que tiver que dar, esperando que, na medida em que há sofrimento, na medida em que há labuta, na medida em que há tribulação, não se comparará ao peso de glória que está proposto para nós, em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós vemos Paulo aqui também dando um alerta desde o início, dizendo que é necessário de nós lembrarmos, rememorarmos o Evangelho. Afinal de contas, ele é essa ferramenta, essa narrativa que constrói uma consciência pacificada diante de Deus. Esse Evangelho é o meio ao qual nos leva a receber a graça divina, do qual todo eleito carece para viver glorificando a Deus. Então é importante, irmãos, que a vida de santidade, em que de alguma forma foi tributada a nós, ou conclamada a nós, a vida de santidade, ela é uma vida de rememorar aquilo que Jesus fez por nós. Se há algo mais importante no nosso estilo de vida, isso é lembrar do que Cristo fez por nós. E Paulo vai trafegar aqui nesse capítulo, demonstrando com legitimidade, demonstrando que não há como, é incontestável que Jesus ressuscitou dos mortos. E nós estamos colhendo as benesses desse feito. E ele vai discorrendo a sua defesa, dizendo que Jesus ressuscitou,
dizendo que ele não só ressuscitou, mas ele está assunto aos céus. E de alguma forma, irmãos, nós agora estamos aqui com o outro. Com aquele que nos conduz àquela mesma vida, aquele mesmo estilo de vida, aquela mesma maneira de virtude que Jesus caminhou na terra. Ai de nós se não fosse o outro. O outro é aquele que Jesus disse, olha, é necessário que eu vá, eu preciso ir. Se eu não for, eu não consigo, eu não posso, não tem jeito de enviar o outro. E ele enviou o outro. E quando esse outro veio, queridos, ele fez uma obra tão tremenda no nosso íntimo, no nosso interior, que vivificou o nosso espírito. E agora aquilo que estava nebuloso, aquilo que nós não tínhamos entendimento, aquilo que nós não sentimos graça em tocar nessa realidade, agora nós temos prazer, regozijo em tocar nessas maravilhas. O entendimento agora nos faz viajar de maneira eterna. Não somos mais presos em um contexto terreno, em um contexto de valores mundanos. Nós agora temos um referencial, não mais de um Jesus que viveu como homem, mas um que transcendeu a situação em que nós vivemos e está à direita de Deus intercedendo por nós. E esse outro que está conosco, irmãos, ele não faz nada se não for da parte de Deus Pai e da parte de Deus Filho. Esse outro é tão legítimo quanto o próprio Deus na terra. Esse outro tem também a legitimidade de nos envolver conosco enquanto homens. Por quê? Porque ele tem a mesma experiência que Jesus teve enquanto homem. Então ele sabe os limites, ele sabe de nossas fraquezas, ele sabe de nossos temores, ele tem identificação com nós. Não é à toa que ele é o Paracleto, o Consolador, o Ajudador. Ele sabe nos ajudar. Não só pela soberania de Deus, mas pela identificação das nossas fraquezas. Como é importante isso, irmãos. Como é necessário nós sermos iluminados por essa graça, de percebermos uma pessoa convivendo conosco que tem cuidado de nós. Como é importante a vida de santidade que nos leva a reportar a Ele e perceber que Ele está presente conosco. E nos ajuda até nas nossas orações. Porque não sabemos orar como convém, mas Ele vem com gemidos inexprimíveis. Vem como que corroborando para que as nossas orações cheguem ao destino certo. Ao Pai. Não esquecendo no nome de Jesus. E agora, irmãos, nós vamos ter aqui Paulo fazendo digamos assim, o desfecho, o fechamento de sua defesa. E o fechamento de sua defesa de que Jesus ressuscitou está nas testemunhas oculares. Antes, primeiramente, eu queria pontuar algo com os irmãos. Porque os coríntios, os irmãos em Corinto, eles estavam dotados de um nível de incredulidade. E às vezes também nós temos uma sensação de que nós podemos convencer as pessoas. Lê do engano, irmãos. Só um pode convencer os homens. E esse é o outro. Então, amados, devemos pontuar. Nada pode ser dito com relação à nossa vocação, com relação ao nosso chamamento, nada pode ser dito sem antes, com o propósito de demonstrar a justiça de Deus em Cristo Jesus.
Nós não anunciamos a justiça de Deus em Cristo Jesus para que as pessoas, prioriamente, sejam salvas. Nós anunciamos a justiça de Deus em Cristo Jesus porque Ele deve ser glorificado. A base de nossa ação enquanto serviço da pregação do Evangelho está em glorificar a Deus e não em salvar almas. Se a gente compreender isso, se a gente deixar encaixar isso no nosso entendimento, nós vamos deixar da bobeira de querer convencer as pessoas das coisas. Nós vamos pregar, nós vamos anunciar, nós vamos falar das maravilhas de Deus, não porque eu estou aqui como que contando na minha capanga quantas almas eu salvei. Mas eu tenho por certo, claro como a luz do dia, que o que eu faço porque Jesus Cristo deve receber as recompensas do seu penoso trabalho. Então, a prioridade será testemunhar o poder de Deus em Cristo Jesus, a ressurreição dos mortos. Quer esquecer da narrativa em torno da salvação, em torno da pregação do Evangelho? Esqueça tudo, menos que Cristo ressuscitou dos mortos. Eu penso que a partir dessa expressão, você pode cavar mais coisas no Senhor. Mas essa é a fonte de nossa esperança. Jesus ressuscitou dos mortos. E não foi uma noção espiritual. Não foi um anjinho que subiu meio que transparente, subiu nas nuvens e agora ela está tocando a harpinha. Não. Ele ressuscitou carne, corpo. Dando mostras de que aquilo que ele prometeu, de que nossos corpos serão transformados em corpos incorruptíveis, tem validade sua promessa. Uma coisa que precisamos agarrar no entendimento, sem a lupa, sabe aquele óculos de fundo de garrafa? A lupa que você coloca isso e vai aproxima do objeto e aquele objeto fica grandão. Sem a lupa, que é disponibilizada na graça, ou seja, é a graça que te dá condições de você enxergar as coisas como elas são. Sem essa lupa disponibilizada na graça, que vem pela pregação do Evangelho, a miopia toma conta do incrédulo. Por que de maneira geral, aquilo que Paulo fala, por que de maneira geral os crentes carnais, eles andam parecendo criancinhas? Porque precisam de leite, precisa do Evangelho, precisa de crescer na graça, precisa de ter um entendimento. Senão não vai ver. Irmãos, tem um livro, chama Evidências, do Josh McDowell. É um livro de 1.275 páginas. Ele é um estudo sobre a defesa da fé, sobre a defesa da pessoa do Senhor Jesus, um estudo sobre a defesa do cristianismo, um estudo sobre a defesa da existência, do fato, da realidade de que Deus fez na igreja, fez em Jesus, fez nos eleitos. Irmãos, sem
sem essa lupa que é disponibilizada pela graça, nem esse livro, estudando exaustivamente, vai convencer que Jesus ressuscitou dos mortos. Então, muito estudar pode resolver uma questão intelectual. Mas, amados, se você quiser conhecer realmente a graça divina, você precisa se deparar com a pregação do Evangelho. Sem a pregação do Evangelho, sem graça. Sem graça, sem eleição. Sem eleição, estamos perdidos. De outro modo, irmãos, a relação de testemunhas oculares apresentados por Paulo torna a defesa da ressurreição robusta. Sabe, uma defesa que não tem como negar, é isso mesmo. Porque ele começa a falar para os coríntios, né, procurando lembrar os coríntios a respeito do Evangelho, que ele já tinha pregado antes. Primeiro ele relata, olha gente, foi visto por muita gente, foi visto por Cefas, que é Pedro, foi visto pelos 12. Ele ficou 40 dias, dando testemunho da sua ressurreição. Então Paulo, nessa defesa, é como se ele estivesse arrolando testemunhas. Ele trazendo pessoas, no texto, trazendo pessoas para poder, digamos assim, vai lá, confere. Se não é mesmo assim. Parece que vocês estão perdendo a cabeça. Sabe essa questão da ressurreição? Ela funciona mais ou menos assim. Imagina que alguém dissesse assim, eu vi uma vaca voando. Quem ouviu uma loucura dessa, vai falar assim, você é louco. Aí chega um outro. Eu também vi uma vaca voando. Vocês devem estar de brincadeira comigo. Né? Aí vem um terceiro e diz a mesma coisa. Eu também vi uma vaca voando. E outra coisa. Pela maravilha disso, eu sou capaz de morrer. E não negar que eu vi uma vaca voando. Irmãos, a ressurreição, para a mente humana, é um absurdo. A ressurreição dos mortos é um absurdo. O que mais nós vemos aí é uma fé nominal. Uma fé de declarações de palavras vazias. E por que é assim? Porque essa pessoa não encontrou o legítimo evangelho. O evangelho verdadeiro. Aquele que disponibiliza a graça. E você se agarra a ela. Essa verdade da ressurreição de Jesus tem implicações devastadoras na consciência de quem viu. Imagina aquela experiência daqueles discípulos no caminho de Emaús. Olha a disfarçatez. É como se Jesus não tivesse ensinado nada àqueles homens. Não tivesse avisado tudo a eles. E eles lamentando a respeito. Olha, Jesus chegando neles e perguntando, o que vocês estão falando? Qual que é o conto aí? Qual que é essa história aí? Rapaz, é um homem de Deus, sabe? Nossa, ele falou tantas coisas bacanas, foi tão legal os cultos que ele fazia. E Jesus, ele fala, nécios. Abestados. Aonde vocês estavam? Parece que estavam no culto só de corpo presente. Vocês não entenderam nada? E aí ele explica novamente a respeito, pegando por Moisés, os profetas, que era necessário que padecesse. Mas irmãos, olha a experiência. Quando aquilo tudo acontece,
Eles mesmos testemunham que enquanto Jesus estava falando, o coração deles ardia. Foi num relance, onde eles sentaram na mesa com Jesus para se alimentar com ele. Depois de uma insistência dos discípulos para que Jesus ficasse ali. A hora que Jesus parte o pão, os olhos deles, o entendimento deles se alertam. Amados, de alguma forma, nós carecemos da revelação divina a respeito dessas coisas. Mas nós não podemos conformar com a pouca revelação que nós temos. A tônica nossa deve ser como aquele amigo inconveniente que bate, eu não tenho pão, me dá mais pão. O pão que eu tenho é pouco, me dá mais. E me dá mais para me levar para meus amigos. Irmãos, a condição do nosso espírito é de cedência. É de aridez necessário dessa água que é a palavra. É necessário, irmãos, que nós não venhamos a nos acomodar no nível de revelação que nós temos. É importante nós sermos admoestados pelo Espírito Santo, como que representando as palavras de Jesus, o abestado. Lembra das palavras lembra dos ensinos que eu te dei. Irmãos, essa experiência, esse tempo nosso, essa geração nossa, esse povo ocidental, parece que fica até tão longe de nós experimentarmos isso de fato. Mas essas pessoas são capazes de morrer para testemunhar algo tão extraordinário. Jesus ressuscitou. A gente tem um nível de sentimentalismo muito forte na nossa alma. Tanto é que, quando a gente perde um ente querido, meu Deus do céu, Deus nos acuda. Se nossos entes queridos que já foram voltassem, dentro desse sentimento que nós temos de apego, nós ficaríamos felizes e embasbacados de tal obra. Irmãos, Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Em uma filiação tão legítima, que nos liga ao Pai, e recebemos dele essa benesse da sua paternidade. Irmãos, é possível nós termos uma experiência no Espírito muito mais elevada do que essa experiência que nós temos, sentimentalmente falando, com os nossos entes queridos. Por quê? Porque o que ele faz é sobre modo maior. O que ele é sobre modo maior. Nós precisamos começar a fazer determinadas comparações para entender a disposição do poder de Deus. Jesus faz isso. Vós sendo pais maus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos. E aí ele faz a comparação. Quem dirá o pai perfeito? Nós precisamos pegar esse aspecto aqui de forma horizontal, que são sombras. São como pontos de apoio para nos reportar a algo eterno. Por isso que, de alguma forma, nós vamos ver que na doutrina, nos reformados, o imago Dei é tão importante. Porque, de alguma forma, todo ser humano tem a imagem de Deus. E daí,
aquela repercussão positiva que devemos amar até os nossos inimigos. Não podemos nos desligar disso. Podemos correr o risco de nos acharmos reprovados. Então, o ponto de flexão para ascendermos, glorificando a Deus, é estarmos ligados ao aspecto que Jesus ressuscitou dos mortos. Irmãos, imagina só, visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Com certeza foi aquela ascensão ali, logo em Atos, no capítulo 1 ali, que Jesus é assunto aos céus, e ali aparecem os anjos, perguntando, por que vocês estão olhando para cima? Que do mesmo jeito que ele está subindo, ele vai descer. Parece que vocês não estão entendendo nada. Imaginou um puxado de orelha. Vocês não entenderam o ensinamento de Jesus? Ele disse que precisava dele ir para ele voltar. Para que ele mandasse o outro. E isso, logo depois de Jesus reforçar. Olha, permaneça em Jerusalém. Até que do alto venha poder. E revista vocês. Bom, irmãos, depois dessa defesa, Paulo ele também diz que Jesus foi visto por ele. Mas dentro do que ele está dizendo aqui, um nascido fora do tempo, Jesus foi visto por ele de uma forma anormal. Não foi de uma forma como os 12 apóstolos. Mas foi de uma forma anormal, fora do tempo. Paulo declara que viu Jesus. E ele viu Jesus aonde, amados? No caminho de Damasco. Aonde ele destilava ódio. Para pegar os irmãos e levar para lançar nos cárceres. Mas, veja bem, ele vai falando sobre ressurreição. Ele vai testemunhando que as escrituras sagradas dão testemunho disso. Aí ele chega mostrando que tem testemunho aos oculares, inclusive está até viva. E depois, ele começa a como que mudar de assunto. Por que Paulo muda de assunto? Uma coisa que dá para perceber é que Paulo, ele procura estabelecer um vínculo com a tradição de que Jesus, de Jesus Cristo, a tradição de Cristo aparecer na ocasião da ascensão. Então isso, de certa forma, passado 10, 20, 30 anos, então nós vamos ver Paulo participando, ou projetando aqui, participar dessa mesma tradição. Gente, é ponto passivo. Jesus ressuscitou. Então tem um punhado de testemunhas a respeito disso. Então Paulo ele começa como que no texto, ele começa a declinar, ele começa a indicar que, olha, eu também participei disso, eu também testemunhei isso. Eu também faço parte dessa relação de testemunhas. Inclusive, esse é um ponto interessante, inclusive vinculado com os apóstolos. Porque, não sei se vocês vão lembrar, mas no início da carta, ele traz uma encrenca que os irmãos estavam tendo ali. Uns se diziam de Cefas, outros de Apolo. Lembra disso? Então, havia ali como que uma disputa de comparações, especialmente com Apolo e Pedro. Aparentemente, Paulo aqui, ele tenciona mudar de assunto. Mas veja bem, ele muda do assunto da ressurreição de Cristo para o seu aparente testemunho pessoal. Ele se inclui no testemunhal. Não foi um mero acaso. Ele disse que
ele nasceu fora do tempo, ou seja, ele nasceu de forma anormal. E por que ele disse isso? O que estava acontecendo ali? Pela menção que nós fizemos aqui, logo no início do capítulo, nós vamos perceber que Paulo estava sendo menosprezado pelos coríntios. Não só Paulo, mas também o seu ministério. Gente, é uma marca de Paulo, né? A difamação da sua pessoa, do seu ministério. E Satanás, ele tem um jeito ardiloso, porque ele sabe que se ele afetar a credibilidade do mensageiro, a mensagem é descredibilizada. Se ele afeta a honra do mensageiro, a mensagem também é desonrada. Essa é a marca da ação maligna. Então ele faz como que uma alusão a esse menosprezo. Ele diz, em outras palavras, sim, reconheço. Reconheço que minha experiência foi fora do processo normal. Ele não nega isso. Foi fora do tempo. Foi fora do período da aparição de 40 dias, ao qual tem a tradição. A tradição, reza a lenda, a tradição dita isso. Minha experiência, parafraseando Paulo, minha experiência não é a mesma dos apóstolos. Tanto na aparição de Cristo, quanto no ministério. E por que no ministério? Pedro representando ali um tipo de ministério dos 12, ele era para o evangelho aos judeus. E Paulo é do evangelho aos gentios. Tem diferença. Não estou negando isso. Mas tem diferença até nas marcas. Ah, se tem. E por que Paulo muda de assunto? E é um pedaço aqui, no meio do capítulo, que você pode passar despercebido, que parece que não tem a ver com o assunto. E de certa forma, não sei se vocês percebem, ele impõe um tom de autodepreciação. Não é assim que ele diz? Nascido fora do tempo. Por que ele faz isso? A ideia, amados, é para demonstrar as implicações da graça recebida pelo Evangelho. Irmãos, o Evangelho de Deus, nas nossas vidas, tem implicações. Você não pode mais se considerar uma pessoa anterior ao Evangelho. O dia que a graça te alcançou pela pregação do Evangelho, você é outro. E ele continua nesse tom de auto-menosprezo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Irmãos, essa era a ideia. Essa era a ideia que os coríntios tinham do apostolado de Paulo, ou seja, do ministério de Paulo. Qual que era a ideia? Veja bem. Quem quer saber de um derrotado? Sem pedigree, sem lastro. Mais ou menos o que o Timóteo sofreu, né? Mãe judia, mas pai grego. Né? A mãe é uma mulher de bem, mas já foi prostituta. A mãe é trabalhadora, mas não tem marido. Uma coisa que o Nino viveu na época de Anápolis é que o ministério das outras pessoas era um ministério que via de ascendência, que diz, de pai para filho. Então passava de pai, agora meu filho também é pastor, meu filho também tem ministério, e o Nino?
um pai e um prostituto. Quem quer saber de um derrotado? E por quê? Sem pedigree? Se a gente tem Apolo como mestre, quem quer saber de uma aberração? Nem esteve lá com os apóstolos, nem foi discipulado por Jesus junto com os apóstolos, nem conviveu com os discípulos. Quem? Quem precisa desse derrotado se nós temos Pedro, Cefas, o principal dos apóstolos? Por que nós vamos querer esse Paulo encrenqueiro aqui? E ele acha que vai ser apóstolo igual aos outros. Aí Paulo, tensionando isso, ele realmente não deveria ser um apóstolo. Não deveria. Mas para os coríntios, olha os motivos dele. Como assim? O poder de Deus se manifesta na fraqueza? Está amarrado. O poder de Deus se manifesta. Não, você não entendeu nada, Paulo. Tipo, poder de Deus mais poder. Tipo, poder, power. Fraqueza? Não combina, Paulo. Sem noção, Paulo. É louco, diziam. Como pode um homem de Deus se gloriar da fraqueza? Paulo, para! Está amarrado. E aí, de certa forma, alguns intentam a dizer que Paulo é uma representação da sua estatura, mas aqui eu quero fazer uma menção. Paulo, sendo pequeno, o seu significado, esses atrevidos diziam, só podia ter o nome desse mesmo, para representar a própria insignificância do seu ministério. A vida de Paulo não foi fácil, não. Irmãos, eu fui tentado a trazer para o nosso tempo. Será que em Corinto também tinha os coach gospel? Será, irmãos? Olha as frases. Se vocês se familiarizarem, é porque vocês estão bem antenados nas redes sociais. Você é tão poderoso que Deus confia em você. Uau! Você não pode se sentir inferior a Deus. Uau! Me senti agora power. Essa é de amargar também, olha só. Deus escreve, você apaga. Essa é mais fenomenal ainda. De Deus, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Uau! Me senti tão importante agora, gente. São frases que me levam a me achar importante. Mas qual é o real motivo da sua autodepreciação, irmãos? Porque Paulo estava se autodepreciando. Irmãos, não tem outro motivo senão a graça divina. Só a graça divina pode tocar do teu peito e fazer com que você enxergue que você é um desvalido. Quando em vez, nessa parte de cá, de ser pastor, a gente sempre escuta, assim, um toquezinho, pastor, não dá para falar de coisas boas, não, assim, a gente começa
a semana assim, querendo um gás, né? Um negócio assim e tal. Numa dessas, um dia eu terminei a reunião falando assim, ó, o mundo jaz no maligno. O Wilson tinha acabado de pregar, um tempo atrás. O Wilson tinha acabado de pregar, e essa voz aveludada dele, né? Que chega dar até, assim, apaixonite, né? Então que esse homem fala gostoso. Aí o Wilson tinha acabado de pregar, eu peguei o microfone e tal, e lancei. O mundo jaz nos malignos. Não sei o que eu falei, eu sei que... Fui embaçar o Wilson. Aí chegou o irmão. Rapaz, estava indo tão bem. Você estragou tudo. Não faz isso não. Fala coisa boa, você só fala coisa ruim. Aí eu falei para ele assim, mas irmão, está na Bíblia. Aí ele, então não fala. É vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Amados, só a graça de Deus pode tocar nesse coração mundano. Só a graça de Deus pode tocar essa natureza pecaminosa, que não consegue reconhecer os seus próprios pecados. Só a graça de Deus, habitando dentro de você, faz com que você reconheça e faça como Paulo, se autodeprecie. Alegre e retumbante, porque tem uma visão eterna. Então, o motivo real é esse, a graça divina. Mesmo perseguindo a igreja de Deus, quem? Paulo. Mesmo perseguindo a menina dos olhos de Deus, Paulo não se cansa de expor o evangelho. E o que ele diz? Gente, se você não tem uma fé nominal, uma fé de declarações vazias, você tem a graça. Mas se você fica cheio dos chavões, como, eu não sou digno. Mas quando você vai ver, você está muito se autopreservando. Querido, você está sendo enganado por um falso evangelho. Porque o evangelho, em suma, tem você como não digno. E é necessário que seja assim. É imprescindível que seja assim. E se você lutar contra essa realidade, você pode se achar reprovado, não justificado pela fé. Porque Paulo tinha uma vida muito boa. Em autoestima. Em alta conta. De perseguidor, de altivo, de soberbo, de arrogante. De alguém que eu faço acontecer. Foi humilhado por muitos. E ainda amando todos. Depois de Jesus, eu penso que Paulo me parece uma exposição exemplista mais adequada do sofrimento de Jesus. Esse homem, naquele calabouço, junto com Silas, com 40 chibatadas no lombo, cantava louvores de adoração a Deus. Orava e entoava louvores de adoração. Esses homens
aos nossos olhos, se é que nós perdemos a aprovação divina no sacrifício de Jesus, esses homens poderiam nos deixar embasbacados. São loucos. Ele saiu no meio do sinédrio, cheio de chibatadas, e se julgava ser privilegiados, dignos de sofrer ofensas em nome de Jesus. Mas esses irmãos em Coríntios, eles não levavam desaforo para casa de jeito nenhum. Como pode ser isso, irmãos? Como pode uma pessoa em alta posição e de repente se depara como um desvalido? Um homem cheio de predicados e de repente um desvalido? Será que é com exclusividade ou por representação que Jesus disse assim: lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome? Será que é algo exclusivo para Paulo? Ou será que é uma representação para que aqueles que estão amando Jesus e sua vinda possam padecer não só desse aspecto do Paulo, mas também daquilo que está escrito, que nós, enquanto eleitos, enquanto regenerados, enquanto renovados pela graça divina, nós vamos padecer por sofrimentos. Se o nosso mestre sofreu, nós não podemos nos esquivar daquilo que nos está proposto. Mas Paulo, aquele que se destacava, como diz em Gálatas 1,14, daquele que se destacava sobre muitos dos seus contemporâneos, de sua própria raça. Gente pungente na lei, gente rigorosa, gente que amava a Torá. E ele acima de muitos. De tanto era o seu esmero. Pois é. Esse Paulo, por causa da graça que foi sobre sua vida, por causa do evangelho que o alcançou, ele se percebeu o principal dos pecadores. Irmãos, é inevitável nós, sendo tomados pela graça, é inevitável. Tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. Percebe a dicotomia do ensino, a representação de 2 pontos de Jesus? Um fariseu, eu não sou como aquele. O outro nem tendo coragem de olhar, sabendo que a sua natureza é má e perversa. Trazendo consonância, dizendo, eu concordo com as Escrituras. E desejoso de ser um Salmo 119 ambulante. Amo a tua palavra. Irmãos, de certa forma, aqueles irmãos em Corinto poderia ter muita dificuldade, muita facilidade em enxergar a própria ruína nos seus próprios fracassos. É muito fácil, irmãos. Você vê ruína no fracasso. Não vale nada. Olha só, que eu sou peixado. Nada dá certo na minha vida. Mas a graça, irmãos, que vem sobre o eleito pela pregação do Evangelho, ela ensina a enxergar a ruína em nossos próprios méritos. No nosso próprio suposto sucesso. Muitas vezes, irmãos, a vida pregressa é um trampolim para essas coisas. Antes eu era isso, era aquilo outro, agora eu sou uma pessoa melhor. Meu Deus, não entendeu nada. Não entendeu nada.
Justiça própria é a antítese da justificação pela fé. Justiça própria é dizer assim, eu consigo. Justiça própria é dizer assim, não, eu vou fazer e Deus vai gostar de mim. Eu vou fazer isso e Deus vai me aceitar. Justiça própria. Ó, quer ter uma experiência? Eu acho que você vai ter até consigo mesmo, se você não estiver atento ao que está sendo falado. Quer ter uma experiência com essa realidade? Pergunta a pessoa assim, querido, como é que é o processo da salvação? Duvido se a pessoa não vai chegar com uma novidade de dizer, a pessoa precisa ser boa. Não, a pessoa não... se você ganhar um pouquinho da conversa e estender um pouco, logo a pessoa fala, não, eu não roubo, eu não sou como aquele. Irmão, infelizmente, a disposição de vida hoje da igreja é pautada no falso evangelho. No evangelho dos próprios méritos. Eu posso, eu consigo. Eu estou orando. Eu estou buscando. Eu estou dizimando. Eu faço, eu aconteço. Eu. Eu faço tudo certo. Por que as coisas dão errado? Aí, justiça própria. Na cabeça desse indivíduo, se ele não fizer certo, não vai haver redenção. E aí eu me refiro a uma redenção não somente àquela eterna, eu me refiro à redenção das nossas próprias atitudes. O que está em voga nessa geração, amados, é o comportamento. É a pregação que exige comportamento. Exige você fazer, exige você, de alguma forma, dar sobre os seus lombos, sobre a sua vida, e se esforçar para ser melhor. E essas pessoas, irmãos, é igual aos coríntios. Não entendeu nada. Quer um exemplo de justificação pela fé? Porque ela tem um aspecto não só da salvação para a vida eterna. A justificação pela fé tem um aspecto de nós vivermos procedentes à virtude divina. Essa justificação pela fé, ela tem aspectos de nós vivermos em santidade. De nós reconhecermos aquele que tem mérito em tudo e ninguém mais. Quer uma representação disso? Domingo passado, a Dilamar esteve aqui na frente. Vocês lembram do testemunho dela? Ela disse mais ou menos assim, parafraseando. Ao meu redor e dentro de mim, eu vejo muita dificuldade e limitação. Eu não consigo. E tenho me afligido com isso. Mas esta manhã, o Senhor veio sobre minha vida, ela dizendo. E eu entendi. Senhor, vem e toma o meu lugar. Eu não consigo, mas vem e toma o meu lugar. Será que você se vê uma pessoa boa mesmo? Você está se enganando. Pessoas ao seu redor estão indo para o inferno porque você está representando um evangelho falso.
a custo de você se regozijar com seus próprios méritos, com a sua justiça própria. Abandonando aquele que fez tudo por nós, se é que fez por você. A ação do Evangelho é de colocar a graça nas nossas vidas. E nós percebemos que desceu do céu como chuva. O que você faz, amado, para você esforçar para que chova? O que você faz? Tem alguma coisa que você pode fazer? Antigamente tinha umas mandingas, né? Colocavam umas coisas e tal. Não sei se é atrás da porta, uns negócios aí, umas mandingas, uns negócios aí, uma simpatia. Irmãos, chuva é dádiva divina. E vem do céu, você pedindo ou não. Assim é a graça disponibilizada na pregação do Evangelho. Vem sobre a vida de um pecador, de um perdido, sem ele fazer nada. E não pode fazer nada, porque todo o mérito é de Jesus Cristo. Mais ninguém. Ele percebeu que em sua performance, porque Paulo tinha uma performance, principalmente quando nós vamos observar a narrativa que é feita nas Escrituras Sagradas a respeito dos seus feitos, de como, do seu pedigree. Ele percebeu que em sua performance, seus méritos, não havia vantagem nenhuma ante as falhas e fraquezas dos outros. Imagina um homem bem dotado de capacidade, uma pessoa que tira só 10. Vai para a escola e tira só 10. Aí tem um outro lá que só tira 1, 2, 3, no máximo 5. Aí esse professor olha para esse que tira 10 e olha para esse que tirou 2, 3, 5 e tem a mesma atenção, tem o mesmo favorecimento e leva essa pessoa para curtir a aprovação. Aos nossos olhos, a gente vai falar assim, como assim eu tirei 10 e passei e esse cara tirou 5? Não pode isso. Lembra da parábola de Jesus falando? Chegou alguém para trabalhar de manhã e começou a trabalhar. Chegou outro meio-dia e começou a trabalhar. Chegou outro ao finalzinho da tarde e o Senhor colocou para trabalhar. No final do dia, o Senhor foi lá tirar, né, dos recursos para poder assalariar aqueles que estavam trabalhando. E ele deu a mesma quantia para os 3. No processo da graça, é Deus que faz. Às vezes você é uma pessoa que nasceu na fé tem poucos dias. Né? Tem uns 2 aninhos. E quando gente nasceu no bem, igual o Wilson. O Wilson nasceu num lar evangélico. Mais ou menos. Pelo menos é o melhor de nós aqui. Nesse sentido. Aí você pega o João. Um cara experimentado na vida. Um desvalidozinho. Um cara arranjado no meio, né, da galera. Aí põe os 2 juntos. Não tem distinção. É a mesma coisa. Se você olha para o outro e se escandaliza com as ações pecaminosas da sua limitação muitas vezes, você não entendeu nada da natureza humana e da graça divina. Não gostei daquela pessoa, não, ele fez isso comigo. Como?
Pelo contrário, irmãos. Ante as fraquezas, antes essa coisa diferente, né? O cara que é PhD e o outro que é um Mobralzinho. Mesmo. Como diz a profecia, aplanar os montes e aterrar os vales. Às vezes você vê uma pessoa, irmão, nosso meio, só dá trabalho. E você se digna a considerar a loucura de achar que é melhor que ele. Não entendeu nada. Pelo contrário, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Se você, por um acaso, se achou tentado a dizer, então vamos pecar, você entendeu o Evangelho. Então pode pecar, você entendeu o Evangelho. Só que é um devasso, não quer viver o Evangelho. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Deus não faz distinção, são igualmente pecadores. Judeus e gentios, todos iguais. Igualmente beneficiados pela graça divina. Todos estão arruinados e caídos. Não há distinção. O próprio Paulo diz em Romanos que todos estão destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Bom, irmãos, vamos aqui mais um pouquinho. Passamos para o versículo 10. Ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não me foi... a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que eles, do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Os coríntios, irmãos, reforçando aqui, eles podem desprezar Paulo e seu ministério, o seu apostolado. Mas não foram eles, queridos, que deram essa autoridade para Paulo. Esse é um grande feito divino. E isso devia tinir o nosso entendimento. E possivelmente largar das nossas guerras. Por quê? Porque o Espírito Santo distribui a cada um como ele quer. Tampouco seriam eles a destituir. Sem chance. Pode falar o que for. O homem pode difamar, mas Deus é que honra. Deus é que dignifica o homem. Até mesmo impedir que a tenha. Ninguém pode impedir o que Deus concedeu de autoridade. Da mesma forma, amados, que não há distinção de pessoas, assim é o ministério de Paulo perante os demais apóstolos. Não tem distinção. São iguais diante de Deus. Paulo, nesse ponto, olha só, já estou caminhando para o fim, irmãos. Se é que vocês estão preocupados com o fim também. Paulo, nesse ponto, demonstra a eficiência da graça. Mesmo sendo de forma anormal, ou seja, fora do tempo, mesmo sendo o menor dos apóstolos, e isso não é demagogia, uma coisa que você deve tirar do contexto de achar que Paulo tem algum tipo de vício ali, de recorrência em vício. Você tira isso da sua cabeça, procura entender que ele está glorificando a Deus. Paulo é o que é. A autoridade ministerial dele é pela graça. E essa graça, dizer nele, não foi vão. Não foi ineficiente. Trabalhei muito mais do que eles. Agora eu vou ler um texto. Olha o nível
da representação do que ele está falando. Estou lendo 2 Coríntios 11, parte desse capítulo. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo fora de mim. Eu ainda mais. Olha só, em trabalhos, gente, veja bem, hein? Paulo vai demonstrar, está demonstrando aqui a eficiência da graça. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes futigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Isso aqui é um pouco da experiência. Talvez ele fez uma síntese um pouco avantajada aqui, mas o fato é que esse homem, ele não deixou que a graça de Deus na vida dele fosse vão. Eu lembro de 3 momentos, eu sou apaixonado por essas 2 delas principalmente. Uma logo ali em Atos, na verdade todas em Atos. Ele adentrou a tardia, tipo umas 6 horas da tarde, uma coisa nesse sentido, adentrou ali ensinando o evangelho, e aí ele foi até meia-noite mais ou menos, aí caiu um abençoado, né, e faleceu. Ele desceu, ressuscitou, o abençoado, subiu e continuou até o raiar do dia. Isso está registrado. Outro que me encanta é ele passar 2 anos em Éfeso, na Ásia, 2 anos todos os dias. E tirando uma expressão que ele usa, que ele não deixou de ensinar todo o conselho de Deus. 2 anos, todos os dias. E na hermenêutica desse texto, nós vamos perceber que a escola de Tirano, ele usava mais ou menos de 4 a 5 horas por dia. 2 anos. Gente, eu fico escandalizado com a nossa defasagem. Meu Deus. Meu Deus. No próprio Coríntios, ele diz que ficou 1 ano e 6 meses ensinando todos os dias os irmãos. Em suma, amados, como ele mesmo diz, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Todos nós que somos regenerados, todos nós pela eleição divina, todos nós que ganhamos a reconciliação com Deus, não mais inimizade, agora amigos. Isso não só amigos, mas filhos. Todos nós fomos capacitados para viver essa vida em abundância, na graça divina. 2 pontos permanecem alinhados. Isso eu queria que você estivesse bem fixado agora de toda a mensagem. A graça divina que nos leva a aspirar à ressurreição dos mortos é a mesma que opera poderosamente nos fracos a serem abundantes na obra do Senhor. 2 coisas. A aspiração para a vida eterna, esperança de ressuscitar dos mortos e nos entregar de corpo, alma e espírito na obra do Senhor. E a obra de Deus é que ninguém se perca. É comunhão
é relacionamento, é vida de igreja. Amém, amados? E aí, eu vou fechar com esse versículo último, mas eu quero dar continuidade a partir daqui, na próxima oportunidade. Versículo 11. Portanto, irmãos, seja eu, Paulo, ou seja ele, os apóstolos, comparação é igual. Assim pregamos, assim crestes. Amém? Você acha que a gente pode tributar a Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé, tributar a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, honra, dignidade, mérito, poder? Irmãos, nós somos co-herdeiros dele. Gente, isso é loucura. O sofrimento que nós vamos ter por causa da nossa própria natureza, de alguma forma, Deus vai fazer com que isso seja transformado em louvor eterno a Ele. É da água para o vinho. É do corpo corruptível para o corpo incorruptível. Irmãos, nós vamos ascender em glória. Para especulações pequenas, nós vamos passar pelas paredes como se elas não existissem. E nós vamos comer peixe. Isso é certo. Talvez outras guloseimas mais. Mas, irmãos, além disso, é certo que os anjos do céu, durante esses 1000 anos, estarão descendo em serviço ao Senhor para a terra. E nós, com o corpo glorificado, estaremos subindo como os anjos numa escada celestial para subir nos céus e estar na presença de Deus, aonde o texto das Escrituras diz assim: os anjos, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você acha que isso é uma ordenança? Fascínio, admiração. Olhar para o belo nos dá fascínio. Olhar para o perfeito nos causa admiração. Então é incontrolável. Santo, santo, santo. Essa frieza que nos abate irá sucumbir para as trevas eternas. E nós iremos nos acender em alegria plena, na bem-aventurança do Deus eterno.